Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 5 de julho, supere. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Livro de Salmos capítulo 139 versículo 14. Durante muitos anos da minha vida, vivi sem nenhum amigo. Aliás, os colegas que tinha na vizinhança se relacionavam pouco comigo, pois a vergonha do que eu vivia em casa, além de me bloquear para os relacionamentos, também contribuía para que eu me isolasse. Um desses colegas da vizinhança, que inclusive descrevo em meu livro Encontrei um Pai, me fazia olhar para o relacionamento que ele tinha com o seu pai. Como eu desejava ter a mesma experiência. Lembro-me de que certa vez o pai dele, motorista de caminhão, estava chegando em casa do trabalho. Quando viu o caminhão na esquina da rua, o menino foi ao encontro do pai, que o colocou no colo, e ambos vieram dirigindo. Essa cena, mesmo depois de adulto, me marca, pois evidenciava a falta de algo que eu não tinha em casa, demonstrando assim o vazio existencial da minha alma. Esse vazio fez com que eu me fechasse para tudo. Portanto, sempre acreditei na mentira de que jamais teria amigos. Você também já ouviu mentiras a seu respeito? Hoje, olhar para trás e ver o que Deus fez me possibilita dizer a você que, mesmo tendo passado por uma história de muitas dores e traumas, posso assegurar que o superei. Tenho amigos que carrego há anos comigo, pessoas leais que me encorajam e me confrontam quando preciso. Com eles aprendi que lealdade é uma via de mão dupla. Quando ofereço a minha, recebo a deles. Saiba que é importante você superar suas dores em Deus Pai, pois nele tudo é restaurado e restituído. Frase do dia: faça parceria com as verdades, não com as mentiras. Leitura bíblica, Livro de Atos capítulo 17, palavra-chave: lealdade. Atos capítulo 17, Paulo em Tessalônica e em Bereia, e, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vós anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali, Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram, e, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e, todos os dias, na praça,
com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e, com eles, outros. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!